Olá, meus queridos, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Estamos iniciando nosso segundo resumo da aula de educação cristã. E quando falamos de educação cristã, precisamos lembrar que estamos enfatizando a educação dentro do lar. Isso é, os pais ensinando e orientando os filhos à aprendizagem e a depender e reconhecer Deus como sendo o Deus de tudo e de todos, o Senhor soberano sobre todos e aquele que tem o poder de mudar e transformar pessoas, inclusive a nós. Infelizmente, temos vivenciado crise nos lares, nas famílias, na sociedade, devido à falta de aprendermos quem é Deus. Então, nessa segunda aula, nós estaremos abordando, fazendo um amparato, um resumo daquilo que você tem na sua apostila. Lembre-se, leia a apostila. Não leia só no momento de fazer a prova, quando está chegando. Vá anotando aquilo que é importante. Se nós não temos como importante as escrituras e o nosso material de estudo, como queremos levar a sério? Se nós não temos uma educação cristã para nós, como queremos para os nossos filhos? Então são coisas ou reflexões que precisamos ter na nossa vida. Então, qual o significado bíblico de ensino e aprendizagem? O que isso é importante para nós? Eu gosto de um livro antigo, sabe? Uma edição da... Esse livro, tá aqui o nome da autora, Evanise Correia. Né? O tema dele são pais cristãos, filhos cristãos. Augusto Cury, ele tem 2 livros sensacionais, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes e Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. São livros que vêm trazer uma compreensão e um aprendizado para a vida de cada um. A aplicação prática. Muitas das vezes, meus queridos, nós buscamos definição de sentidos, aonde encontramos muitas das vezes a definição clara com o ensino prático ou a vivência prática. Então, esse livro, ele é um livro antigo, a edição dele é de 84, 1984, a primeira edição, da Igreja Episcopal em Recife, Pernambuco, certo? Então, logo, quando falamos de educação cristã, precisamos entender o sentido bíblico do ensino e aprendizagem. Logo, o que o ensino nos traz e o que a aprendizagem retrata em nós é o emissor e o receptor. O emissor, ele manda informações, o receptor capta essas informações. Então, as escrituras, ela é cheia de informações. Ela é o condutor da mensagem. Ela lança a informações. Nós, como receptores, nós absorvemos. Então, vamos olhar para as escrituras desta forma.
As Escrituras, ela tem importância para nós, aqueles que confiam e crer em Deus, que tem o Senhor como o soberano, como aquele que faz e age. Então, observe que quando falamos sobre o significado ou tratamos de ensino e aprendizagem, Deuteronômio é um livro que vai tratar muito disso. E Moisés, após a peregrinação no deserto, ele começa a instruir a primeira geração. Só que essa geração, ela, por não guardar os princípios das leis, das orientações, elas se perderam no tempo. Então, Moisés, ele ensina, orienta os pais a ensinarem a seus filhos a respeito de quem é Deus. O povo de Israel, ele era instruído a saber quem era o Eterno. Então, logo, Israel, ele tomava para si. Então, os mandamentos do Senhor para seu povo era algo importante, algo de suma valia, algo que tinha um valor e um peso tremendo, porque vinham orientações e cumprimentos literais dos mandamentos. Mas logo, esses mandamentos não eram para ser guardado, arquivado. Quando as Escrituras falam de guardar os mandamentos, é aplicar, é colocá-lo em prática. Então, as bênçãos do Senhor é condicional. Quando guardamos, ou, né, a expressão, a ideia de guardar é colocá-la em prática. Quando guardamos esses mandamentos, nós nos tornamos mais aptos, mais sábios e conhecedores um pouco mais de Deus. Então era de suma importância para Moisés instruir os pais a instruir os filhos. Então as informações, ela vem com o receptor e o interceptor. As informações, elas sempre vêm. O emissor, melhor dizendo, ele lança a informação. O receptor, ele recebe. Então, o emissor é o pai, é o instrutor, o receptor são os filhos. E esses filhos ensinarão os filhos dos filhos dos filhos, e assim sucessivamente. Era a orientação de Deus. Então veja que coisa importante quando as Escrituras ela vai trazer alguns pontos aí para nós, para que coloquemos em prática na nossa vida, né? Praticando as Escrituras. As Escrituras eram para ser escritas na tábua do coração. O que é isso? Quando se trata de coração, está se tratando disso aqui. Da alma, da psique humana. Então, Moisés, ele vai instruir os pais a ensinar os seus filhos para que eles coloquem em prática os cumprimentos da lei. Eles vivam a prática da lei como se estivesse com um amuleto entre os seus olhos, entre os seus braços, no seu peito. Isso era a importância de guardar a lei. Guardar a lei é praticá-la. E esse exercício contínuo na vida
do povo hebreu, como também deve ser contínua na nossa vida. Então ele vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Logo, o ouvir aqui é dar atenção, é obedecer os seus mandamentos. É buscar a instrução do Senhor. Outra coisa que ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Observe que amarás é prestar amor devocional. E amar de todo o seu coração. Coração aqui está atribuído à mente. A alma em si está atribuído à mente. A força está atribuído à mente, não à força física. Logo, o autor está tratando que devemos amar a Deus com toda a intensidade da nossa alma. Outra coisa que a gente observa aqui é quando ele vai dizer: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o coração aqui também é a alma. E trata-se do psique. O que eu te ensino deve estar em prática evidente, né? Deve ser evidenciado as leis. Então, observe, quando ele vai tratar. Aí, a quarta observação: tu as inculcarás a teus filhos e delas, né? Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado e ao levantar-te. O que é a ideia de inculcar? Inculcar é uma ideia de colocar na alma, né? Repetir várias vezes, falar, imprimir. Interessante que o dicionário, né, tanto o Michelins como o dicionário, alguns dicionários da língua portuguesa traz essa ideia de inculcar. Quando ele diz: inculca na vida dos teus filhos, na mente. Inculcar é colocar na mente, repetir, orientar, dizer várias vezes: pratique isso, guarde as escrituras, guarde os preceitos de Deus, obedeça aos seus mandamentos. Isso você viverá, isso você será abençoado. Não esqueça disso. Coloque em prática, obedeça. Os filhos devem ser inculcados pelos pais a guardarem as leis do Senhor, porque são importantes. O quinto também vai dizer: também atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal aos olhos. A ideia de que a lei do Senhor, os princípios do Senhor, seja praticado de forma comum, visível na nossa vida. As mãos, o movimento, você está sempre usando as mãos. Então, olha, lembra das leis do Senhor. Entre os teus olhos como um amuleto, para que você visualize, pratique-a. Não esqueça de guardar as leis do Senhor. Logo, os filhos, eles devem ser orientados pelos pais a guardar os princípios de Deus. E eles viverão bem, serão abençoados, né? A sexta vai dizer assim: e as escreverá nos umbrais das tuas portas. O que são umbrais, né? Essa é uma linguagem arcaica, mas para nossa compreensão atual é nas grades da tua porta.
nos portais, nas forras das tuas portas. Por que isso? Porque quando você abrir ou fechar a porta, estará lá os mandamentos. É a ideia de que o mandamento do Senhor deve ser aplicado em nossa vida de forma tão clara, a qual todos os momentos nós estejamos colocando-a em prática. Da mesma forma que quando abrimos uma porta, estaremos vendo a lei, ou melhor, praticando-a, como também quando fechamos a porta. Então, observe que a lei do Senhor, né, ela deve ser guardada por nós, para o nosso bem. Então, o que é inculcar, né? O Aurélio, como o Michelins, o Michaelis, ele vai trazer uma palavra, né, de imprimir. A palavra hebraica traduzida por inculcar aqui é ensinar, intimar. É a lamad. E é uma palavra de grande abrangência e representa muito bem o processo de ensino e da aprendizagem que Deus estabeleceu para os seus filhos. Lamad traduzida por inculcar pode ser definido como, primeiro, né, cortar a mente. É a ideia de uma navalha afiada formando um canal, ou melhor, um suco. Quando corta e desce aquele suco ali, ou seja, faz um cortezinho ali e ele abre, né, fazendo um suco, um rasgo. Né? Então, essa ideia, encucar, é aquela ideia de cortar na mente, ou seja, fazer uma navalha, produzindo assim uma incisão, um padrão de pensamento. Segundo, é formar um estilo de vida ou uma maneira de viver. É por isso que os evangelhos eles vão tratar, e as cartas paulinas principalmente, Paulo vai dizer que devemos nos despir do velho homem. O que é despir? Né? É tirar o velho homem, nos despir dele e vestirmos do novo homem, da nova criatura. É termos um novo estilo de vida. Temos aqui, portanto, os dois aspectos internos e relacionado com ensinar. E o que é cortar? Marcar, criar um caminho, o que produz padrões, costumes, pensamentos e outros aspectos externos. A consequência disso é que nos fala da aprendizagem, que é um estilo de vida ou uma maneira de viver. Logo, quando passamos a aprender, quando instruímos os nossos filhos ou somos instruídos, passamos a ter um novo estilo de vida. Devemos fazer da mesma forma isso numa criança, ensinando a criança biblicamente os termos. Poderemos não usar uma figura de linguagem abrangente da língua hebraica ou da língua grega, mas de uma linguagem prática, sucinta, a qual as crianças possam compreender a importância de guardar os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos, ela produz uma renovação na mente das pessoas. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que devemos viver a prática do Evangelho, a prática das leis de Deus, das suas orientações, porque ela mudará a nossa mente. E mudando a nossa mente é a única maneira de mudarmos o mundo. Mudarmos a forma do mundo pensar. O mundo ele pensa de forma descambida. E nós precisamos formatar ou
fomentar, melhor dizendo, na mente dos nossos filhos princípios éticos de padrões cristãos, judaico-cristão, influenciá-los a viver uma crença, uma dependência e uma prática das leis do Senhor. Isso, a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar juntas e medulas, porque ela, como uma espada de dois gumes, a gente vê em Hebreus 4:12, que ela tem o poder de dividir e ela é eficaz, ela traz discernimento para nós. Logo, uma criança bem instruída, ela crescerá. Por isso que o mandamento de Deus é dizendo para Moisés que ensine, inculque nos seus filhos as leis do Senhor, quer seja deitado, andando, correndo, trabalhando, porque ele, quando crescer, não se desviará de suas leis. Dessa forma, meus amados, nós passamos a aprender e colocar em prática a palavra de Deus, porque ela define em nós um conceito de aprendizagem, como também ela estimula em nós a maneira de ensinar. E aí passamos a tanto aprender como a ensinar, como um propósito. E o que é esse propósito? É formar uma vida. E formar uma vida é tratar-se, ou melhor, trata-se de ensinar, discipular, encaminhar alguém a se preocupar com a importância dos ensinos bíblicos para a vida de qualquer pessoa. Isso traz frutos, cria padrões de vida, corrige pensamentos, produz vida em abundância, traz saúde, alegria, satisfação e frutos para cada um. Logo, viver sobre a palavra de Deus desenvolve em nós um caráter muito útil e nos traz prosperidade e bênçãos. E é por isso que devemos glorificar ao Deus eterno. Então, quando olhamos para isso, precisamos examinar também a definição da palavra educar. Segundo o dicionário cristão Webster, ele traz uma definição de educar. Ele diz que educar é toda a série de instrução e disciplina como o objetivo de, primeiro, iluminar o entendimento. Segundo, corrigir o temperamento. Terceiro, formar as maneiras e hábitos da juventude. Quarto, é prepará-los para serem úteis no futuro, cumprindo o seu chamado na vida. Então, vejam que esse processo de ensinar é iluminar o entendimento. E esse entendimento iluminado, ele é corrigido e corrigindo os temperamentos, quer seja interno e externo, ele forma um novo estilo de vida nos jovens, nas crianças, desenvolvendo novos hábitos em suas vidas e tornam-se mais úteis, trazendo-os a prosperidade emocional ao cumprir os propósitos de Deus. Então, a educação obtida nas escolas, ela é muito importante. Traz um reforço ao conhecimento. E esse conhecimento não é um conhecimento empírico, mas é artificial, é aquele que a gente adquire através dos livros, né?
através de informações e conteúdos, né? Então, esses ensinos são importantes, a educação escolar. Mas o que estabelece um princípio que passa de geração em geração a trabalhar a sua alma são os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que se em 2 ou 3 testemunhas, nada pode ser estabelecido. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Moisés, ele instrui o seu povo a instruir os seus filhos para que sejam gerações sadias. Então, no meio do cristianismo, há diversas pessoas, há diversidade de pensamentos, mas são uníssonos quando se trata em princípios, os princípios de Deus. É por isso que as Escrituras em Coríntios vai dizer que quem é Apolo, quem é Paulo, todos são trabalhadores do reino. Todos trabalham com um propósito a qual Deus os designou para que sejam cumpridos os seus quereres. Então, os pais, eles precisam de ajuda para orientar os filhos. Não somente porque muitas das vezes eles não dominam conteúdos e matérias, porque algumas das vezes eles não têm tempo suficiente, seus trabalhos, suas responsabilidades, e eles acabam tendo um tempo escasso para ensinar os seus filhos. Eles precisam estabelecer um tempo para instruir seus filhos. A educação escolar, ela é uma educação de conteúdo, informações, não uma educação que molda os caráteres, que desenvolve no caráter da pessoa ou da criança. Então, um professor cristão, ele precisa instruir os alunos, os aprendizes, com os fundamentos da fé, que são projetos ou propósitos divinos. Então, o professor, ele tem que ter esse conhecimento, porque a importância de instruir vida é muito grande. Então, a gente observa também ensino como profissão. A educação para a profissão existem vários tipos, né? Como professor do meio secular, psicólogo, juízes, advogados, promotores, médicos. Essa é a educação profissional. São muito importantes para uma sociedade. Mas a Bíblia, ela estimula, né, os pais continuarem inculcando as leis nos pensamentos dos seus filhos, para que eles possam ser grandes homens. Logo, hoje não temos muito os costumes profissionais daquela época de Moisés, mas precisamos ser orientados, instruídos. Onde? Nas áreas a quais a educação ela cresce, em nossas universidades, essas educações têm influência mundana. São educações profissionais. Mas os filhos precisam serem educados, né? Eu gosto sempre de usar aquela expressão do Salmo 127. Os filhos são como ou seja, os filhos são como flecha na mão do valente. Os pais são esse valente, os filhos são as flechas a qual ele coloca no arco e lança-os para o destino, para o alvo. Os pais, eles devem inculcar isso na vida dos seus filhos, instruí-los para que os seus filhos cheguem no lugar certo, quer seja no meio eclesiástico ou quer seja no meio secular. Os filhos precisam estarem bem instruídos e orientados. Então,
A educação, ela passa ou tem princípios no sistema educacionais. Então, quando a gente observa um pequeno histórico, nós passamos a ver, meus amados, alguns métodos. Né? Vernon, Hall e Rosseille, eles pesquisaram como um historiador cristão americano desde 1940. Eles buscavam na fonte, através de sermões, documentos bíblicos da época, dos fundamentos e as cartas das mulheres colonizadoras, e descobriram a providência de Deus na história americana. E aos 150 anos de educação em princípios bíblicos de governo. A partir desse trabalho, trouxeram à luz o método bíblico, histórico, do raciocínio e anotações, que foi fundamental na educação colonial na época da Constituição. Foi fundado, então, o Ministério, né, da FACE, que era a Fundação para a Educação Cristã Americana. Então, logo, a importância da instrução dos filhos pelos pais faz mudar gerações. Quando a colônia, os colonizadores norte-americanos, eles chegaram da América do Norte, eles tinham, em geral, a maioria era uma leva de reformados, e eles trazem instruções práticas com modelos de princípios cristãos. E isso fez com que até hoje os Estados Unidos da América tornasse uma potência. Por quê? Porque foram instruídos desde a base, desde a origem, nos princípios cristãos, fundamentais. Então, a definição de educação por princípios, como encontrada no livro da professora Rosseille, traz, ou nada mais é do que um método cristão histórico, a qual trabalhava o raciocínio bíblico na vida do povo americano, trazendo-nos verdades da palavra de Deus, a qual era a base de assuntos curriculares. As maiores universidades, né, conhecidas, Harvard, Stanford, entre outras, foram universidades cristãs, né, formadas, criadas com o princípio da educação cristã. Então, essa educação, ela tornou-se um currículo, né? A educação cristã tornou-se um currículo para as universidades, para as escolas e para a profissão. Né? A partir daí foi estruturado o sistema educacional de educação por princípios, implicando em filosofia, que aponta para quem ou o que está governando ou direcionando a situação. Isso ensinando-os a pensar do interno para o externo, de dentro para fora. Colocando em si visão, ou opondo-se à visão humanitarista, relativista, né, que distorcem o sentido do conhecimento fundamental do homem, sem um compromisso moral. Então a filosofia, ela só faz questionar. Já a filosofia ou a educação bíblica, ela vai trazer isso, uma filosofia para ser oposta à filosofia secular, trazendo a memória, a mente, o pensamento. Né? Então a gente observa um currículo importante. Né? Qual era o currículo? Era a comunicação de uma experiência viva do professor com um aluno.
através desses exemplos, com domínio da matéria, opondo-se à apresentação fragmentadas, né, de informações ou algo sem compromisso. Então, a metodologia trazia o desenvolvimento do raciocínio criativo e construía o conhecimento através de pesquisas fundamentadas. Isso, a aprendizagem ia crescendo, ia se desenvolvendo. Por quê? Porque eram ensinos baseados em orientações bíblicas, a qual se opunha-se aos métodos pré-fabricados pelo comunismo, que acarretava na dependência de um meio social. Eu disse, não, vamos colocar de forma diferente. Interessante que uma das escolas que eu dei aula, nós tínhamos essa metodologia. Então, quando dava aula de ciências, eu trazia o conceito da matéria de si da ciência e trazia também o conceito do Deus criador da ciência. A ciência não deve ser só algo desenvolvido pelo meio do sistema socialista comunista. Não. A ciência deve ser explicada na ótica da criação. Então, nós precisamos colocar em prática esses conceitos. Porque esses conceitos ele tem o objetivo de educar por princípios. E o que é princípio? Princípio é aquilo que vem de origem, da causa primária. Logo, todo o ser humano, se ele não tem um princípio, ele não tem uma causa primária. Ele é levado por aquilo, ou como a Escritura vai dizer, por ventos de doutrinas. Então, se uma criança ela não é instruída no princípio de Deus, no seu lar, na sua igreja, quando ela entra nas universidades, elas sofrem e muitas das vezes ela acaba de vez com o restinho de fé a qual ela tinha. Por quê? Porque os seus princípios não foram sólidos, não foram básicos. Né? E é por isso que devemos refletir sobre isso. Então, a educação por princípio aborda todas as áreas da vida sobre uma perspectiva cristã. E ela é fundamentada na aplicação de princípios bíblicos que visa treinar a nossa mente para pensar. E pensar não de acordo com os padrões desse mundo, mas sim de acordo com os padrões e princípios de Deus. Isso trazendo em nós uma aplicação prática para a nossa vida. Trazendo um levante para o conhecimento de Deus, não contra os princípios de Deus. Então, da mesma forma que os adultos precisam de alimento sólido, os filhos precisam ser instruídos a comerem esses alimentos sólidos, que não nos faz mal. Então, podem dizer de maneira abrangente que a educação por princípio implica, primeiro, princípios bíblicos que refletem o caráter de Deus em suas palavras, ou melhor, seus padrões consistentes. Segundo, princípios de governo que traduzem de forma como os princípios bíblicos operam o desenvolvimento de uma instituição ou uma nação como cada um, assim como foi nos Estados Unidos, o governo pensante. E terceiro, princípios de conhecimentos que são os rudimentos do conhecimento de razões primárias que levaram o desenvolvimento do tema. Contar com o rudimento da aritmética. Então temos também os princípios bíblicos básicos da educação. Então, o que isso traz para nós, né? Qual o pensar disso? Qual o refletir disso que precisamos
colocar em prática. Existem alguns princípios, meus amados, que precisamos colocar em prática. Então, quais são esses princípios, né? A Bíblia, de fato, ela enumera uma lista de todos os seus princípios, porque Deus deseja que esquadrinhemos sua verdade externa, eterna. Né? Então, logo, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. Um princípio bíblico básico é uma semente que, de verdade, ela é a eterna palavra de Deus. Ela expressa a sua natureza e nos ajuda a discernir e a imprimir ou aplicar em nossa vida o conhecimento de Deus. Porque Deus criou todas as coisas, quer sejam visíveis ou invisíveis. É preciso, contudo, meus amados, para não converter os princípios bíblicos básicos em nossa única fonte de verdade, restringindo uma situação de revelação ou de revelância de Deus. Devemos ensinar esses princípios que são santos para os nossos filhos e vivê-los também. Os nossos filhos vejam, quando as Escrituras diz que ensina o teu filho no caminho, o pai ensinar a sua conduta de vida ao filho. No caminho é aquele que está guiando, caminhando junto. Não é o caminho, não é mostrar o caminho, é caminhar junto. E ensinar o seu filho no caminho é ensinar com suas práticas de vida, com seu jeito de viver. Esses princípios bíblicos devem estar dentro de nós como de forma acadêmica. Ela deve enfatizar os nossos pensamentos, distinguindo a compreender e entender a vontade de Deus. O posicionamento da educação cristã, né, como pais e como igreja, ou como cidadãos responsáveis, temos o dever de preparar a próxima geração, dando-lhe uma visão, treinando para alcançá-la. Então, os pais, como igreja e uma sociedade a qual vivemos nesse mundo, precisamos capacitar os nossos filhos a enxergarem na ótica de Deus, não na ótica do mundo, não na ótica dos quadrinhos, das televisões, dos meios de comunicações, mas nos valores e nos princípios de Deus. Depois é preciso valorizar o caráter da formação da criança, para que esses fundamentos e os seus exemplos sejam válidos e torne-se algo valoroso, mesmo que seja um trabalho árduo. Caráter pressupõe uma marca, uma gravação feita a partir de um molde. Né? Daí existe uma necessidade de exemplos que vai sempre consistir. A educação geral, ela traz alguns requisitos para nós. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou do conhecimento. Os loucos a desprezam, ou melhor, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A educação geral, esses são os pontos, né, no período primitivo. A criança aprendia a instrução moral ordinária de sua mãe. Então, um ofício usualmente agrícola, além de um conhecimento religioso e ritual de seu pai. Eram algo fundamental. A crença principal. As mulheres anteriormente eram educadas a serem mãe, as meninas, né, serem donas de casa, os pais a manterem a casa com princípios. A educação das meninas estava inteiramente
posto nas mãos de suas mães. Elas aprendiam as artes domésticas, a moral simples e a instrução ética. Elas eram ensinadas a viverem com os mesmos padrões de vida que sua mãe viviam. Era uma lei, eram princípios básicos. Então, a metodologia bíblica para o ensino de aprendizagem. As palavras assentar, caminhar, levantar, deitar, falam de coisas simples e simplesmente corriqueira do dia a dia. Enfatiza a convivência e o relacionamento. Ensinar e aprender são, portanto, algo de um relacionamento pessoal e não algo técnico. Eu aprendo com os exemplos do meu pai. Lembro-me que, na minha infância, meu pai estava indo ao seu trabalho e eu estava indo para a escola. E montamos na bicicleta e antes de eu subir na bicicleta ele disse: meu filho, estude para você, porque o que eu aprendi não serve para você. Isso foi importante para mim. Por quê? Porque o meu pai, de forma simples, ele estava me ensinando que o que ele pode passar para mim de aprendizagem é só orientação e prática. Daí por diante, eu tenho que desenvolver outros mecanismos para o meu crescimento intelectual, espiritual, físico e emocional. Então, a educação, ela não pode ser algo técnico. Deve ser um relacionamento ou algo relacional e pessoal. Assim, os pais, eles não estabelecem um relacionamento com seus filhos, também não conseguem ensinar nada a eles. Eles simplesmente compreendem com suas dificuldades e limitações. Se os pais não conseguem se relacionar com os filhos, eles não conseguirão ensiná-los. Isso é um pensamento que devemos refletir para nossa vida. Então, a vida no lar está cheia de momentos preciosos. Isso para ensinar. Interessante que ao deitar e ao levantar e ao andar no caminho para a escola, assentando no almoço, no jantar, eles estão dependendo da demonstração de seus pais. Eles estão sendo ensinados, orientados. De modo que isso falam e reagem e eles desenvolvem seus problemas emocionais. Relacionamento é a melhor coisa que o pai deve ter para com os filhos. Então, finalizando a nossa aula, só lembrando, se você conhece esse livro, é muito importante. Muito importante. Ele traz ensinos básicos, orientações básicas para um crescimento com Deus. Né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e bênção. Né? Então, a aprendizagem, ela é muito importante. Pais cristãos, filhos cristãos. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula, o nosso próximo resumo, em nome de Jesus.